Começou! Hoje no vídeo, meu querido, mais um vídeo do Malboro L juntamente com meu amigo Baiano. Eu vou apresentar e degustar o Ian Neves aqui pra vocês e demonstrar como esse pessoal, tanto o Ian Neves, Gael Fatos, os webcomunistas no geral, influenciam bastante o pessoal que vocês criticam como lacrolas. E vou apresentar quais são os principais rivais que esse pessoal tem no campo do pensamento, etc. Porque são os verdadeiros rivais, inclusive usando o livro aqui, o Anti-Woke, também falando do querido Frei Gilson e de por que esses ataques existem. Então, espero que vocês tenham um excelente vídeo, espero que vocês degustem juntamente comigo, Ian Neves. 5 etapas, tá? Mão no ovo. Porra, fala que tem Frei Gilson, né? Mão no ovo, volume aumentado, fone, alt-tab e prestar atenção. Com esses 5, você vai ter o tesão. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Eita! Começou! Então já vamos de play aqui, vamos dar uma olhada no que o Ian Neves tem a nos contar. Pode dar play. Então, como o Brasil. Então, vamos lá. Vamos começar a falar da pauta do dia, beleza? Então, gente, vamos falar de religião? Vamos falar de uma das coisas que utilizam muito como espantalho para afugentar a classe trabalhadora da organização em partidos e movimentos comunistas, né? Vamos falar de religião. A gente tem comentado bastante, ao longo dos últimos anos, a força que os religiosos têm na política. E, sobretudo, da igreja evangélica neopentecostal. O alinhamento da igreja evangélica neopentecostal com a extrema-direita. E eu queria comentar uma coisa. Quem é evangélico há mais tempo, ou quem foi evangélico no passado, lembra de uma época que o discurso mais comum nas igrejas evangélicas era de que política era coisa do mundo. De que a igreja deveria se ocupar com as coisas do céu, né? Só que de uns, vamos colocar, de uns 15 anos pra cá, isso deu um giro de 180 completo, a nível de... Então, isso daí que o Ian Neves tá falando é completamente bullshit, tá? Se você for fazer uma retrospectiva e averiguar os estudiosos nesse assunto, inclusive tem algumas fontes de primeira pessoa ali, como, por exemplo, o ex-pastor Caio Fábio. Se você for dar uma olhada nos vídeos do Caio Fábio falando em relação à questão da política e a igreja protestante, na verdade você vai ver rapidamente que o próprio Caio Fábio fala que, na verdade, os protestantes foram muito influentes para o movimento do crescimento da esquerda no Brasil, principalmente para a eleição do PT. Assim, as igrejas evangélicas do Brasil, né? Então, por exemplo, o próprio Caio Fábio e diversos outros pastores faziam propaganda a favor das pessoas entregarem suas armas, na época que o governo do Lula estava pedindo os armamentos ali, o Brasil estava entrando com essa luta forte contra as armas. Existem diversas outras pautas que as igrejas evangélicas brasileiras apoiaram e muito forte o PT. Tá? Muito, muito, muito forte. Não só a igreja protestante, os evangélicos, mas nós temos, por exemplo, Frei Beto, que foi um dominicano, um frei da Igreja Católica, que ajudou na questão da ditadura militar, ajudou bastante ali o pessoal de esquerda nesse momento. Os protestantes também, diversas igrejas protestantes, evangélicas, não exatamente protestantes, ajudaram bastante. Isso aí é uma extrema falta de coesão e uma tentativa de empurrar um certo tipo de narrativa. E o porquê é importante, eu trouxe o Ian Neves para comentar essa questão woke, por quê? Porque o Ian Neves, ele é um personagem, uma caricatura do típico woke brasileiro, ao qual não se refere muito bem às estruturas e os autores e as teses woke americanas, mas cospe e arrota e cresce em cima dessas bandeiras, essa agenda woke. Então, por exemplo, o Ian Neves é a favor do uso do gênero corretamente, é um cara que coloca incluso a discussão sobre gênero e cor dentro da discussão marxista, dentro da discussão pública, e trazendo pontos propriamente woke para dentro da discussão. O que faz e o que torna grande parte desse pessoal que se diz woke ser um pessoal que vai mais à esquerda no sentido marxista mesmo, apesar de não ser tão marxista e não ser tão woke, mas a agenda, o repertório, a forma de interagir com as questões públicas é sempre girando em torno dessa agenda woke, sempre nessa questão da sexualidade, não da sexualidade, mas do gênero, e sempre nessa questão não da cor, mas não da raça, mas da cor, que existe essa divisão. Então, por isso que é muito importante observar pessoas como Ian Neves para essa questão woke, porque são uma das pessoas que mais influenciam o público geral do woke. Então, é uma boa forma de analisar e para vocês também entenderem que o principal adversário que os woke vão enfrentar
sempre não é o Trump, não é o Bolsonaro, não é o Estado, não é a política, é os cristãos. Os cristãos vão ser, essencialmente, aqueles que vão ser o maior desafio e vão ser aqueles que vão trazer mais dificuldades para o pensamento woke, para a agenda woke. Aqui nesse livro também a gente aborda o porquê o islamismo não é uma corrente, a gente explica ali o que foi o crescimento da defesa do Islã no Ocidente, quem foram os principais defensores disso. Vocês podem ver que na questão da guerra de Palestina com Israel, qual foi a posição mundial, no geral, principalmente das faculdades, que foi pró, não exatamente pró as pessoas da Palestina, dos inocentes, mas pró-Hamas mesmo. Né? As declarações foi pró-Hamas. Não falando em relação às vítimas inocentes, mas falando daqueles que mataram inocentes e defendendo aqueles que atacaram os inocentes. Então, esse tema é extremamente importante por este motivo. No Brasil, e o Brasil é um dos principais papéis na construção do woke internacional, tá? Aqui no livro a gente trata disso. Alguns autores que influenciaram, por exemplo, a Angela Davis, e foi o principal professor dela, tá aqui no livro. Não vou dar spoiler do nome dele, mas tá aqui no livro, que era do movimento negro católico brasileiro. Toma. Ele foi para os Estados Unidos e ensinou a Angela Davis e o pessoal lá, os Black Panthers, a, adivinha só, quebrar coisas. Baderna. O brasileiro tem que ir lá fora e ensinar o pessoal a quebrar coisas. Ninguém quebrava as coisas antes. Então, por exemplo, o movimento Antifa, que é um movimento extremamente woke, apesar de parecer um movimento marxista, mas na verdade é um movimento woke. Agora, por exemplo, recentemente saiu a notícia que o pessoal tá jogando coquetel molotov em carros da Tesla. Né? Os antifas têm muito esse comportamento de sair na rua, quebrar as coisas, etc. E são geralmente pessoas wokes e que são parte das faculdades americanas que têm uma inclinação maior ao woke. Então, só para vocês verem como as coisas são engraçadas, o Brasil influenciou fortemente esse pessoal, tanto com Gilberto, tanto como com o Gilberto Freire. Gilberto Freire não, porra! O outro Freire, desgraçado lá. Guilherme Freire. O outro, mais velho, já Paulo morreu. Freire. Paulo Freire. Paulo Freire e esse autor, que eu não vou dizer o nome, está aqui nesse livro, você tem que comprar o livro para descobrir isso. E é uma coisa que não é tratada, de como o Brasil é fundamental para a questão woke. De como o Brasil é fundamental na tese woke internacional e no comportamento internacional do woke. Veja só, o Brasil influenciando. Inclusive tem um capítulo específico chamado Bad Ending. Sim. É uma tese que nós trazemos, que é extremamente interessante, que seria bom que vocês dessem uma olhada. Mas taca play, taca no... Sim, é muito interessante esse capítulo. Play. Cada igreja tem seus candidatos próprios. As igrejas têm vereadores, deputados, até presidente, né? Próprio. E isso não é por uma mudança particularmente ideológica da igreja, mas porque nós temos os famosos mercadores da fé. E como diria Tio Ben, com grandes poderes econômicos, vem grandes poderes políticos, né? A igreja é um baita negócio e junto com esse poder de grande capital, a política é uma consequência inevitável. Então, vocês que foram evangélicos no passado, tal qual... Esse aqui eu vou pausar bastante, tá, gente? Porque tem muita coisa que ele fala errada. Então vamos lá. Como é que você consegue distribuir a questão woke pura, do marxismo puro, e o que é o remeleixo entre os dois, que é o Brasil e o que é a questão woke? Existe uma questão woke que vai buscar mais a questão da social-democracia. Tem alguns autores específicos que vão buscar isso, inclusive advindo do movimento de cinema também. Tem até um livro do cara aqui em cima, eu esqueci o nome dele, que... Jacques Almont. Oi? Jacques Almont. É esse, um gordinho? Fazia roteiro lá pra Hollywood. Um gordinho. É o Doc Comparato. Hã? Doc Comparato, eu não sei qual que você tá falando. Eu não sei. Tem um livro dele aqui em casa. Tem alguns aqui. Ele foi um dos principais que veio com aquela noção do cavaleiro da questão White Knight. Né? Do cara que estava lutando pelas questões sociais. Isso foi majoritariamente um movimento crescente dentro da esquerda e dentro dos Estados Unidos, que foi mais para um lado social-democracia, aonde buscou-se se estabelecer como aqueles que lutam pela questão sociais, os cavaleiros das questões sociais, que foi um movimento que foi forte nos Estados Unidos, mas que foi rapidamente arrebatado pelo pessoal das teorias woke e pelos grupos marxistas, foi arrebatado muito rapidamente. Mas tem essa vertente, que foi principalmente pro lado das escolas de cinema nos Estados Unidos, que vieram com esse movimento. É dali que vem essa noção de crítica social dentro dos filmes. É dali que vem essa compreensão de trazer mais coisas realistas para os filmes de heróis e assim por diante.
e que foi depois engolido e usufruiu do movimento que a gente considera hoje como agenda woke, que é uma mixigenação de posições ali nos Estados Unidos, que vai beber ali de movimentos tanto marxistas, mas fugindo um tanto do marxismo, mas bebendo bastante dos pós-modernos, como por exemplo Foucault. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa que tende mais a um woke americano, um woke mais colocado na questão americana, tendendo mais a social-democracia, vai falar mais de poder, vai falar de Foucault, ele vai falar mais desses autores. Apesar de Foucault ser um autor que criticou o marxismo e criticou o Marx, ele também abraçava o Marx e também abraçava o marxismo em algum nível. Byung-Chul Han, um autor recente, ele é um autor que bate no marxismo em certos níveis, nega algumas posições, mas sempre está com uma certa reverência política à estrutura marxista. Então, se você for pegar lá a Sociedade do Cansaço, tem uma parte que ele destaca só para elogiar o Marx, fala das contribuições dele, assim como também fez o Foucault. Apesar do Foucault ser um grande adversário do Marx, existiam questões políticas, principalmente a organização política partidária, que o Foucault vai abraçar do Marx e dos marxistas e vai ali fazer aquela mistureba ali. E quando vai para os Estados Unidos, vai trazer bastante as questões desse autor, tanto do Paulo Freire, quanto do o cara que está aqui nesse livro, que eu não vou falar o nome, que você vai ter que comprar para descobrir, que influenciou a Angela Negra, é foda. Angela Davis. E o pessoal Black Panther, que foi influenciar os antifas e etc. Então é todo esse conglomerado aí de pensamento que vai gerando mais ou menos a agenda woke. Que também você pode aprender aqui consumindo esse livro de maneira muito mais específica, não tão breve, não tão rápida quando eu estou apresentando aqui. E você vai inclusive soar inteligente, você vai poder criar um canal, que nem eu estou fazendo aqui, e você vai poder sair batendo todo mundo e ser um homem de um livro que bate todo mundo porque ninguém lê no Brasil. Veja só que bônus você vai adquirir na sua vida, não é mesmo? Pode dar play. Qual eu fui. Lembram de quando... pausa. Desculpa. E os marxistas focam na questão econômica. Aquele que tende mais a um lado marxista vai falar das questões econômicas e aquele que tende mais a um lado woke vai falar da questão do poder. É mais ou menos essa distinção. Então, se você for pro canal o woke, mais o woke tendendo ao woke, ele vai falar bastante de opressão, de como o negro sofre, de como o homossexual sofre. Olha quantas trans morrem, E é uma coisa que o Ian Neves traz bastante. Então é por isso que eu tô falando que essa movimentação no Brasil, sobre essa questão woke, tem esses desmembramentos. Um woke meio mixigenado com o marxismo. Fala. Não. É que eu achei estranho só uma coisa. O quê? Eu achei estranho uma coisa só, mas nada. quê? Depois eu comento. Tu acha que é assim? Não, É que quando você falou trans, eu olhei pra ele. Eu perguntei se ele era trans. Cara, existem dúvidas, né? Sobre a sexualidade do Ian Neves. Inclusive, quando tu pausou aí, parece que ele quer espirrar. Sim, é que ele parece uma mulher muito feia, mas... Não, ele parece uma velha feia. Sim. Pode dar play. Bom dia. Um candidato pra se votar dentro de uma igreja evangélica era uma coisa que, bom, eu nunca tinha ouvido falar. Isso antes de 2010. E agora a gente vê os próprios pastores se candidatando, né? O primeiríssimo que eu vi foi o Marco Feliciano. Primeiro pastor que eu vi se candidatar. O governo Dilma foi altamente influenciado antes de 2010, inclusive, o governo Lula, primeiro governo Lula, foi fortemente influenciado pelos protestantes, pelos evangélicos brasileiros. Muita campanha foi feita em cima. Segundo o governo Lula também, primeiro governo Dilma... A Dilma teve dois. Teve dois mandatos. Primeiro e segundo mandato da Dilma, mas o primeiro mandato da Dilma é antes de 2010. Sim. 2002, 2004, 2006 Dilma, não é? 2006 não, pô, acho que é 2010. É porque eu tô contando 2002, caralho. Né? 2002 é Lula, aí vai até 2006, aí depois tem Sim. segundo 2010, aí depois vem Dilma 2010, assume, aí 2014. Pô, Bolsonaro só perde, o Bolsonaro só assume 18, pô. Sim. Que ela foi governo do Lula? Sim, O PT governou pra caralho, irmão. Sim, ela saiu, acho, em 2013 com impeachment, alguma coisa assim. Sim, e teve muita denúncia também do mensalão, etc., desenvolvimento de igrejas protestantes, evangélicas e tal. E alguns falaram, não sou eu, que inclusive os protestantes as igrejas evangélicas foram muito pro lado da direita para tentar mitigar o dano que a Lava Jato ia ter contra os pastores brasileiros. Mas isso que tô falando não é eu, é um pessoal que falaram. Falaram aí no mundão. Falaram, o pessoal dizendo por aí. Então, assim, o primeiro e segundo mandato do Lula teve uma força muito grande de vinda das igrejas protestantes do Brasil, evangélicas do Brasil.
Menção especial ao nosso querido Caio Fábio, que fala abertamente que existia esse movimento, que os protestantes, os evangélicos brasileiros sempre foram de esquerda. Sempre apoiaram o governo de esquerda. E isso, assim, é bem nítido se você for voltar no tempo ali, não fisicamente, mas historicamente, sim, tinha esse poder muito forte em cima dessas questões do governo, tá? Pode dar play. Tá, e ganhar, dando uma espécie de quebra nessa lógica, foi o Marco Feliciano. E hoje em dia eu nem preciso falar, né? Nós temos uma miríade de pastores, inclusive que se apresentam como pastores fulano, né? Inclusive Marco Feliciano é o pastor Marco Feliciano. Só que apesar da gente focar muito nas igrejas evangélicas neopentecostais, quando a gente fala de política, não são só essas igrejas que estão entrando com força na política de extrema-direita. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. A gente quer falar sobre a força de parcela da igreja católica que está se alinhando cada vez mais com a extrema-direita. Tanto padres quanto os fiéis mesmo. A igreja católica não está se alinhando com nada, cara. Isso daí são figuras, pessoas... Vamos supor que de fato estivesse certo. Seria padres, não a igreja católica. A igreja católica, enquanto núcleo duro, não tem nenhuma posição em torno disso, tá? E antes que alguém aí venha criticar o Papa Francisco, dizendo que o Papa Francisco falou com um monte de comunista, etc., ele tentou falar com o Bolsonaro 3 vezes, e o Bolsonaro negou 3. Pois te digo, Pedro, antes do galo cantar 3, antes do galo cantar 2, tu me negará 3. Foi o próprio Bolsonaro que não quis falar com o Papa Francisco. 3 vezes ele negou o Papa. Olha que simbólico. Só faltava o nome desse ser Pedro, porra. Aí acabou-se, né? Ainda bem que não é Pedro. Certo. Então, antes que venha essa posição aí. A Igreja Católica em si mesma, ela não tem essas posições, tá? A posição política, inclusive, não pode nem ter palanque dentro da igreja. É uma coisa que é muito forte, a igreja em cima dessas questões. Não pode nem se promover candidatos, né? O que máximo que fazem o pessoal, sei lá, da Teologia da Libertação, como é o caso ali em cima, na missa que eu fui, do padre falando, a gente tem que perdoar os ladrões. Jesus disse o ladrão que ele ia pro céu encontrar Jesus. E foi logo na disputa do Bolsonaro e do Lula. O máximo que pode acontecer é essas leves analogias aí, essas leves referências aí, mas só vai colar pra quem tá assistindo e acompanhando política. Senão não vai colar, tá ligado? Então, assim, a Igreja Católica, vírgula. Isso se você estivesse certo. Mas, apesar do padre Paulo Ricardo ter posições a favor do Bolsonaro, o argumento dele foi muito específico. Ele disse que o católico tinha que, se fosse se preocupar com política, um certo nível de dever em votar no Bolsonaro, porque o Lula tinha como pauta, e tem como pauta diretamente, a questão do aborto. Uma coisa que até o pessoal da Teologia da Libertação é contra. Então, se você for pegar, por exemplo, Frei Beto, apesar dele não atuar dizendo diretamente que ele é contra o aborto, mas todas as vezes que alguma mulher diz que vai cometer abortos, e um dos movimentos fortes do Frei Beto em torno da política sobre o aborto é que ele tem alguns, não é bem ONG, mas certas atividades onde ele pega os filhos das mulheres e cuida para que elas não abortem. Então, até mesmo se a CNBB aqui no Brasil, na época que aquela moça foi fazer um aborto com 13 anos, a CNBB foi lá na frente, disse que era contra, etc. Então, até mesmo pro lado progressista, esse lado dessa questão do aborto é um ponto muito fraco, digamos assim, politicamente, que a esquerda tem. Porque se tirar a pauta do aborto, você briga com seus militantes, e se você colocar a pauta do aborto, você perde certa benesse do lado daqueles que são mais religiosos, principalmente padres e afins, que são contra. Sempre vai ser contra, inevitavelmente, inescapavelmente vai ser contra a questão do aborto. Então, Igreja Católica, vírgula. E esse é o ponto específico que é usado de argumento. E vocês nunca vão largar o osso em relação ao aborto. Pode dar play, velho. Só pra lembrar uma coisa pra vocês, né? O ex-charlatão e atual cadáver Olavo de Carvalho não era evangélico, ele era católico. O Bolsonaro, eu sei que não parece, mas o Bolsonaro é católico. Ele faz uma performance... Tu acha que o cara que nega de falar com o Papa 3 vezes... Será que... católico. Será? É estranho mesmo. Ou será que ele foi batizado? Assim, se ele é batizado pela Igreja Católica. Mas você pode apostatar, você pode ir para um outro caminho. Sim. E parece, não estou fazendo nenhum julgamento, Deus, por favor, me perdoe se eu estiver fazendo.
parece que ele tende mais ao lado protestante. Isso é uma coisa clara, inclusive ele negou de falar com o Papa. Então, se ele negou falar com o Papa, sendo católico é até estranho, né? Soa de maneira estranha. Né? Sim. Mas ele negou 3 vezes conversar com o Papa, só deixando isso aqui claro. Pode dar play, por favor. Lance de evangélico, ele foi lá afogado pelo pastor Everaldo lá no Rio Jordão, ele participou daquela, como é que é o nome? Descend, que é aquele Lollapalooza de crente lá, e tipo, a Michelle é evangélica, mas Bolsonaro é católico. Então, pra vocês verem como não é uma coisa assim que é novidade eu falar pra vocês que os católicos podem sim ter alinhamento com a extrema-direita, inclusive alinharem as suas pautas religiosas. O Alexandre de Moraes é católico. Por que ele não tá falando isso? Acho que é porque ele é careca. Não sei. Ele é careca? Talvez. O Alexandre de Moraes é careca, o Temer se diz o Temer é católico, uma porrada de esquerdista conhecido é católico. E aí? Se for argumento, acabou-se, né? Acabou-se. Então a esquerda também de direita. Sim. Entende? Tipo, é um nível, assim, até incrédulo de capacidade argumentativa e cognitiva. Não consegue nem sentenciar na mesma frase algo que faz sentido. Mas retorno aqui. Para vocês verem de como esse pessoal da esquerda, essa movimentação woke, essa mistura de woke com marxismo, mistura. Não é que o woke é marxista, é uma mistura prática dos movimentos. Não é uma mistura real. Inclusive, no último vídeo que eu reagi, o antepenúltimo, que é daquela sobre o David Jones e a questão do fim da família. Aquela moça lá que fala na Boitempo. A Brisa da Bri? Não, é outra. A Padilha, eu acho. Amanda alguma coisa. Amanda alguma coisa. Sim. Tá lá no vídeo. Uhum. Se possível, bota ali, Baiano. Vai dar tempo não, velho. Olha aí dos vídeos. Tem uma thumb lá com o David Jones. É a thumb que tem David Jones lá na tela. Sim. Ela é marxista no campo político e prático. Mas no campo intelectual e ideológico se posiciona como pós-moderna e inclina-se ao woke pelos autores que ela conduz. Então, é a respeito dessa mescla que eu estou falando. Então, uma coisa que vocês precisam ficar muito claros aqui, a mensagem que eu quero passar nesse vídeo é o seguinte, 2 pontos, né? A principal forma e o principal antagonismo que você pode realizar como homem-agentes no campo da vida e das coisas tanto estudar, obviamente, e tanto se posicionar a questão religiosa. Se você, sei lá, até o Dawkins recentemente se diz cristão social. Por quê? Porque existe uma inclinação geral dentro das academias ao redor do mundo de se inclinar numa movimentação, diretamente se colocar contra o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo, e principalmente a Igreja Católica, ela tem dogmas muito firmemente colocados. Então, assim, absolutamente nenhum papa pode vir negar um dogma. Existem posições da Igreja que são intransponíveis. O casamento homossexual, intransponível. Mulher ter poder dentro da Igreja, intransponível. É freira e tal, tem um limite, tá ligado? Hierarquicamente, intransponível. Até o Papa Francisco, que dizem que é um Papa progressista, quando ele foi entrevistado por uma jornalista, o jornalista falou, e aí, quando é que mulher vai poder ser sacerdote? Vai poder ser sacerdote agora? E ele fala nitidamente e fechadamente, no. Não, por quê? No. Nem respondeu, no. Uhum. Então, veja, existem posições na Igreja Católica que são intransponíveis. Então, existe um corpo rígido, um núcleo duro da Igreja que não vai se curvar a esse tipo de coisa. Existem igrejas evangélicas que vão se curvar a isso, tem diversas aqui, tem um movimento LGBT, tem pastores LGBTs, tem igreja pra LGBT, protestante, tudo isso tem. Mas na Igreja Católica não existe esse posicionamento, não é possível, não é viável, não dará, nem hoje, nem daqui a 100 anos, a Igreja Católica como núcleo duro nunca aceitará esse tipo de coisa. Nunca. Casamento trans não vai ser aceito. Casamento LGBT não vai ser aceito de nenhuma forma. Mulheres tendo hierarquia dentro da igreja de posições de poder não vai ser aceito de nenhuma forma. Existem várias coisas que são estabelecidas como intransponíveis. E esse é o grande rival para a esquerda, e esse é o grande rival para o woke, porque a partir do momento que você se fundamenta em dogmas, você tem dogmas ali como pedra de rocha, assim, Pedro, tu serás pedra de minha igreja, não tem o que fazer. Não tem água mole em pedra dura aí não, meu amigo. É intransponível. Uhum. Então você pode fazer o vitimismo que você quiser, você pode tentar argumentar do jeito que você quiser, mas isso não passa, não passará, não prevalebulum.
Toma. Eu tô no latim ultimamente, só porrada firme, filho. Não tem pra onde correr. E é essa o grande antagonismo. Então, se você, por exemplo, é um ateu, infelizmente, que Deus lhe ajude, você terá que ser, por exemplo, como o Richard Dawkins, um ateu, cristão social. Sim. O que eu acho uma coisa até perversa, mas entendo quem assume essa posição, assim como o Jordan Peterson assumiu e assume até hoje essa posição. Porque, engraçado, pra você que não sabe, o Dawkins, inclusive o Pirula ficou puto quando soube disso, o Dawkins, ele foi falar mal de muçulmano. O Dawkins, falando mal de muçulmano, né? Tá 40 anos falando mal de cristianismo, foi falar mal de muçulmano. No dia que ele falou mal de muçulmano, tirei ele da academia. Reprimiram ele. Bem, isso nunca foi um problema pra você. Eu meto o pau na igreja católica há 40 anos. Vocês descobriram agora que eu tenho problema com a religião? E aí falaram pra ele que muçulmano não podia mexer. Inclusive, nesse livro, eles explicam por que não pode mexer com muçulmano. Sim, eu lembro bem. E aí, quando ele viu isso, ele pegou e falou: cara, isso aqui não tem nada a ver com posição com ateísmo. Isso aqui é uma inclinação direta a uma questão política e ideológica. Sim. Isso aqui não tem nada... não bebo nada disso aqui. Então, rapidamente... específico. Ele também fez algumas críticas à questão trans, por exemplo, que é aquele velho, entre aspas, argumento que é intransponível pros trans, que se daqui a 100 anos acharem um esqueleto e fizerem um exame, vai sair o quê dali? Sim. Homem ou mulher? E então o trans rapidamente entra em meditação em curto-circuito e não consegue responder, porque não pode responder. It's over. Sim. Então, começaram a perseguir ele na academia. Então ele perdeu muitas posições na academia, ele perdeu relevância, etc. E automaticamente ele percebeu o que estava se orquestrando por aí, viu que não eram teorias da conspiração, eram coisas reais. Então, fiquem com isso em vossas consciências. Dá pra religiosas com as suas pautas políticas, tá? Quer rezar. E por que a gente resolveu falar disso especificamente hoje? Isso é piada. Por conta de uma coisa que aconteceu no carnaval. Deixa eu mostrar pra vocês. Frei Gilson vira centro de polêmicas, entenda, críticas ao religioso. Sacerdote reúne fiéis durante a quaresma para lives, mas internautas já apresentaram críticas ao religioso. Conheça Frei Gilson. Vamos lá. Lê um trechinho aqui. Reunindo cerca de 6,56 milhões de inscritos no seu canal do YouTube, o religioso Frei Gilson utilizou a plataforma nos últimos dias para a transmissão de lives do Rosário da Quaresma. Em seu 5º dia, nessa segunda-feira, dia 10, já atingiu 3,2 milhões de visualizações. Quem é esse cara? O Frei Gilson é um cara super jovem, de 38 anos, que começou a fazer live no YouTube durante a pandemia. E ele ficou gigante. Eu falei os números aqui, né? E eu acho que uma das coisas que ajudou bastante na popularidade dele é o que eu chamo de protocolo Padre Marcelo Rossi, que ele também é cantor, que é uma coisa assim meio padre, vem instalado no kit padre popular, padre famoso, também cantar uns bagulho. E se você aí tá se perguntando qual é o problema, qual é a questão, porque eu vi gente da extrema direita falando assim: o cara reuniu milhões de pessoas e aí estão chamando ele de fascista. Então, vou ler um trecho da própria matéria aqui. Uma das polêmicas levantadas nas redes sociais com a inclusão de trechos da gravação relembra as falas do Frei durante um sermão para o Dia Internacional da Mulher no sábado 8 de março. Corrigindo aqui, Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras. Abre aspas. Essa é a fraqueza da mulher. Ela sempre querer mais. Eu não me contento só em ter as qualidades de uma mulher. Eu quero mais. E isso é a ideologia dos mundos atuais. Disse, abre aspas de novo. Vou até usar a palavra que vocês já escutaram muito. Empoderamento. Eu quero mais. É claro, ver que Deus deu ao homem a liderança. Outros internautas afirmaram que trechos avulsos retiraram a fala de contexto e indicaram momentos diferentes do sermão. Ou seja, toda vez que alguém da extrema-direita fala alguma merda, aparecem os seus defensores falando assim: ei, você? Então, Ian Neves, eu tava tentando manter a educação até aqui. Mas agora o negócio vai ficar pessoal. Seriamente pessoal. Então, Ian Neves, seu filho da... Calma. Vamos lá. O problema, cara, é o seguinte... O problema é que tanto você como outras pessoas, até os wokes mesmo, como eu mostrei aqui recentemente no caso do vídeo lá que vocês podem procurar e tem a thumb com o rosto do David Jones, é que vocês não estudam, cara. Vocês não estudam, cara. Vamos lá.
Vamos começar pela história do PT. O cara que fundou o PT, o principal nome do fundamento do PT, a base de fundação que ele usou para argumentar foi São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Vamos começar por aí. Então, assim, absolutamente ninguém sério, digo isso quanto mais, assim, ninguém sério dentro da esquerda brasileira, dentro do marxismo brasileiro, vai tratar falas, é por isso que é muito importante esse vídeo para vocês entenderem esse mix de woke na prática com o marxismo. Nenhum marxista vai tratar a questão religiosa dessa maneira. Por quê? Existem muitos poréns, muitos porquês. Um desses principais porquês é que quando você vai falar da igreja, você vai ter que falar de teologia. Você vai ter que falar de história, argumentos históricos teológicos. Você vai ter que se puxar diversas questões. Então, assim, absolutamente nenhum intelectual da esquerda séria, né, marxista, ou até mesmo um woke, ele faria uma afirmação dessa forma sem ter recursos argumentativos dentro de uma certa crítica teórica histórica, textual, usando a Bíblia, por exemplo. Quando você vai falar de religião, de teologia, quando você vai principalmente falar especificamente de religião, você sem tocar na religião, sem argumentos que tangem a religião, você não está falando nada, isso é uma questão metodológica. Você não pode usar um método de uma compreensão para anular outro método de outra compreensão sem entrar naquele método de apontar contradições. Então é por isso que não dá para fazer isso que o caro Ian Neves tá fazendo aqui. Mas, como tudo a eles é permitido, inclusive a complacência de certas pessoas, por exemplo, do pessoal nerdola, de querer ser amigo de esquerdista, pegar virtude para esquerdista, nunca se compreende que essas pessoas são perversas, no sentido bem específico, bem peculiar da palavra mesmo. Eles não têm nenhum tipo de apreço, absolutamente nenhum apreço, a nenhuma forma de estrutura em relação com a verdade. Então, nada vai se buscar, em momento algum, para se ter um debate minimamente sério em torno, principalmente levando metodologias a sério, em torno dos assuntos abordados. Então, esse ponto específico aqui do Ian Neves, que vocês precisam prestar atenção, é uma típica tática woke. Você pega uma frase falando mal de mulher e você diz, isso é machismo. Eu entendo quando quem faz isso é um militante, o João 44, que deve estar jogando LOL agora, ou deve, sei lá, tá na casa do pai que é muito rico, usar isso, porque ele é um inapto. Agora, o Ian Neves, que se propaga como historiador, um argumentador, um marxista, leninista e qualquer coisa do tipo, ele precisaria ter algum viés, alguma estrutura de argumentação que correspondesse a algo real da religião ou da teologia. Coisa que ele não é capaz, ele não tem. Então, o que vocês mais verão em relação a essas questões é que, de fato, eles sempre vão atacar a Igreja Católica, o cristianismo, porque ali existe bases fundamentadas em rocha que são inquebráveis. Então, o Ian Neves pode espernear como for, o Ian Neves pode fazer manter o que ele está fazendo, que é não estudar. Inclusive, o campo avesso à ciência desse pessoal é assustador. Hoje, existem uma miríade gigantesca de estudos comprovando que a mulher, de fato, não tem um cérebro apropriado para lidar com tensões de trabalho, por exemplo. A mulher não consegue lidar muito bem com situações de conflito, situações que vão puxar de um lado psicológico dela uma certa capacidade de lidar com outras pessoas em meio a conflitos. Isso é, hoje, cientificamente muito bem trazido. Existe uma especialista, ao qual eu me esqueci o nome, mas que ela tem um livro especificamente, ela estudou 20 anos do cérebro feminino, e ela demonstra que, estatisticamente, as mulheres têm mais propensão a ter depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, etc. Por quê? Porque o cérebro feminino é muito mais fraco no sentido muito mais sensível, muito mais frágil mesmo. Então, assim, essa aversão à ciência, tanto dos wokes como do Ian Neves, que se comporta tal qual um woke no campo da materialidade, no campo dos argumentos, tentativa de argumentações, é que eles nunca vão conseguir lidar com isso. De fato, e aí eu vou usar esse estudo para afirmar a frase do Frei Gilson, é que, de fato, a mulher não tem uma compatibilidade biológica e fisiológica para exercer cargos de liderança, por causa da sua fragilidade cerebral. Uhum. Então, afirmo e reafirmo aqui, não no campo do estudo necessariamente, porque no campo do estudo não é uma posição de liderança,
mas no que tange a líder, ou seja, lidar com situações adversas com múltiplos fatores e agentes envolvidos para resolver uma determinada questão em torno de um objetivo específico, programado e delimitado a partir de certos fundamentos. Caralho, tu vê que eu vou falando, parece uma máquina, né, velho? Um negócio... Enfim, líder, né? Eu quis tirar minha onda aqui, porque se alguém for responder, ele vai ter que... Porra, cara, sou o cara, que definição da porra de líder. Sim. Responde aí, Neves. Mas o líder, no geral, ele precisa lidar com essas situações de alto estresse. E a mulher não tem muita propriedade para lidar com essas situações, cientificamente falando, inclusive. Então, pessoas como Ian Neves, Gael Fato e afins, todos esses agem como wokes. Todos eles fundamentam, inclusive, o wokes no geral, que vocês vão assistir ou vão estar participando de debate. Assistem esse pessoal. Então eu trouxe esse vídeo aqui para vocês conseguirem se fundamentar, entender o valor desse livro, inclusive, para responder isso, e entender de onde saem os argumentos desse pessoal e aonde eles tentam se sustentar quando eles vão argumentar. Sem a compreensão de que esse pessoal é revolucionário tal qual o Ian Neves, sem a compreensão que nem o Ian Neves, que esse pessoal tem, que você tem que ser preso, que você tem que ser morto, que a revolução é o fim último, que a transformação social é uma necessidade e que sem ela nada vai mudar, você vai continuar clamando e pedindo amizade de pessoas e chamando pessoas que estão do outro lado para o seu lado. Coisa que é diferente do Peter, por exemplo, que não clama isso. Então é por isso que essas discussões com o Peter, ao invés de ficar tentando pregar a virtude, faz com que vocês não entendam os reais adversários que você tem, tão poucos aliados que você pode vir a ter. Que no caso é a Igreja Católica, a Santíssima Igreja Católica, ou o posicionamento cristão, que tem posições firmes e fortes contra esse pessoal. Os ataques só estão começando, e não vejo tão cedo esses ataques cessando em torno dos padres e dos freios e da Igreja Católica.